Oi pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre banco de dados e hoje falaremos sobre fases do design do banco de dados. Para quem perdeu a primeira aula sobre o banco de dados, deixarei o link do vídeo na descrição deste vídeo aqui. Mas antes de começarmos com a aula de hoje, como sempre, peço que se inscreva no canal e também que possas dar um like neste vídeo. E se for possível, também que possas compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. Ao desenvolvermos um banco de dados, encontraremos diferentes fases que são coleta de requisitos, análise de requisitos, design, implementação, que é já o próprio programa, ou melhor dizer, o aplicativo. E este processo não só ajuda na criação de um banco de dados melhor, mas também como ajuda na criação de um aplicativo que foi muito bem planejado. E cada fase do design do banco de dados é muito importante, até também porque uma irá depender da outra. Por exemplo, aqui, o análise de requisitos irá depender da coleta de requisitos, como o design irá depender da análise de requisitos e assim também por fim, que a última etapa, ou melhor, a última fase, que é a implementação, irá depender do design. Iremos falar de cada fase separadamente. Então, primeiramente, iremos falar de coleta de requisitos e análise de requisitos. Aqui temos uma figura e esta figura aqui ela representa as fases do design do banco de dados. E esta figura aqui, ele divide esta fase em três lados. Que temos aqui primeiro que é o mini world, e temos aqui este lado aqui que é o back-end, e aqui temos o último lado que é o terceiro lado que é o front-end. E exatamente como havíamos dito, a fase do design do banco de dados é dividida em quatro fases. Então, a partir dessa figura aqui, iremos explicar muito bem essas fases do design do banco de dados. Como havíamos dito, a primeira fase que nós temos é o coleta de requisitos e a segunda fase é o análise de requisitos. Então, nesta imagem aqui, eles nos mostram que o coleta e a análise de requisitos estão juntos. E aqui estão apontando para um mini world. Então, irei primeiramente explicar aqui o coleta e análise de requisitos da fase do design do banco de dados. Então, aqui temos a primeira fase, que é o coleta de requisitos, e a segunda fase, que é o análise de requisitos. O primeiro passo aqui a se dar é coletar requisitos necessários. Então, durante esta etapa aqui, os designers de banco de dados, eles irão entrevistar, pesquisar e também conversar com as entidades que fazem parte deste projeto aqui. Imagina que fomos contactados para construirmos um banco de dados para uma livraria. Então, neste caso aqui, o desenvolvedor terá que entrevistar as entidades que fazem parte daquela livraria para poder coletar os requisitos que serão necessários para a criação deste banco de dados. E, para além disso também, ele terá que fazer algumas pesquisas relacionadas a livrarias para poder, assim, entender melhor como uma livraria é feita e quais são as coisas que devem fazer parte daquela livraria. Ou melhor dizer, quais são as coisas que devem fazer parte de uma livraria. E essas informações que ele irá ter, ele terá que documentar estas informações e essas informações são as que nós iremos chamar de requisitos de dados. E temos aqui o segundo passo, ou melhor, a segunda fase, que é a análise de requisitos. E a análise de requisitos, aqui no primeiro passo, que é a coleta de requisitos, os requisitos que nós iremos coletar aqui, esses requisitos, eles serão uma combinação de requisitos de banco de dados e também como requisito funcional. Então, requisitos de banco de dados são os requisitos que irão fazer parte do banco de dados como back-end. E esta parte aqui, onde nós iremos definir, ou melhor dizer, iremos decidir que tipo de banco de dados que nós gostaríamos de usar. Se, por exemplo, temos aqui alguns bancos de dados, pode ser um banco de dados feito em Oracle, ou então um banco de dados feito em MySQL, ou mesmo SQLite e etc. por aí. Então aqui, requisitos de banco de dados serão apenas requisitos que serão relacionados a banco de dados. E o segundo requisito que nós iremos ter é o requisito funcional. E aqui no requisito funcional, que é o front-end, aqui é onde nós iremos decidir que tipo de aplicação que nós desejaríamos criar. Se esta aplicação será uma aplicação web, uma aplicação mobile ou então uma aplicação desktop. Então, assim que nós decidirmos se vai ser web, mobile ou então desktop, daí nós daremos continuidade ao projeto, ou melhor, a aplicação que estamos a fazer. Voltando aqui na nossa imagem, e como havíamos dito, vamos imaginar que estamos a desenvolver um banco de dados para uma livraria. Então, como havíamos dito, a primeira fase que nós temos é a coleta de requisitos. Então, aqui vamos imaginar que o nosso mini world aqui é a nossa livraria.
Então, neste caso aqui, o desenvolvedor ele terá que vir aqui no nosso mini world, que é a livraria. Ele terá que entrevistar todos que fazem parte aqui da livraria para poder coletar os requisitos necessários e também fazer uma documentação desses requisitos. Então, nesses requisitos aqui que ele irá coletar aqui no nosso mini world, que é a nossa livraria, ele terá dois tipos de requisitos, que serão primeiro requisitos de banco de dados e o segundo requisito aqui, os requisitos funcionais. Então, estes requisitos aqui de banco de dados e requisitos funcionais, eles irão fazer parte da segunda fase, que é que é o análise de requisitos. E assim que você tiver os requisitos de banco de dados, que será considerado como back-end, e também o segundo requisito, que é o requisitos funcionais, que será considerado como o front-end, e daí o desenvolvedor, aqui no requisitos de banco de dados, ele irá decidir que tipo de bancos de dados é que ele gostaria de usar, que pode ser o Oracle, o MySQL e outros por aí. E aqui no requisitos funcionais, ele irá decidir que tipo de front-end ele gostaria de ter, ou melhor, que tipo de linguagem de programação pode ser, se esta aplicação vai ser uma aplicação desktop, se esta aplicação também poderá ser uma aplicação mobile ou então uma aplicação web. E aqui no requisitos funcionais, onde irá também envolver que tipo de linguagem de programação que ele irá usar para, por exemplo, para interagir com o front-end. E aqui no requisitos de banco de dados, onde também ele poderá decidir que tipo de linguagem de programação também que ele poderá usar para criar este back-end para esta aplicação aqui. Esta parte aqui dos requisitos de banco de dados e requisitos funcionais é que fazem parte da primeira e segunda fase, que é o coleta e análise de requisitos. Então, aqui temos a terceira fase, que é o design. O design ele envolve praticamente três passos, ou melhor, três etapas, que são design de esquema conceitual, que é para requisitos do banco de dados, e o segundo passo é esquema da lógica, que é o mapeamento do banco de dados, e por último temos aqui o projeto físico, que é o esquema interno, que é já o próprio projeto feito. E aqui também temos uma outra parte que é análise funcional. A análise funcional também faz parte do design, mas aqui a análise funcional faz mais parte aqui como havíamos dito aqui, faz parte dos requisitos funcionais. Então, e também por fim temos a última parte, que é a implementação do programa ou do aplicativo. Então, aqui nesta parte aqui, implementação, aqui o programador, ou melhor dizer, o desenvolvedor, ele irá criar os códigos necessários para criar este banco de dados que é para a nossa livraria. Então, como tem aqui dito, o programador do aplicativo grava o código, que é o programa real, para implementar o pacote de banco de dados da livraria. Então, este programa aqui que ele está a se referir, essa aqui é já a parte que nós iremos utilizar o SQL para interagirmos com o nosso banco de dados, para criarmos assim queries para fazer operações como inserir, criar, modificar, e também como operações como ver, que significa ver dados a partir da nossa base de dados, e etc. por aí. Então, praticamente quando nós dissemos implementação, nessa parte aqui, o programa já está feito, ou melhor, o banco de dados já está feito e já está pronto para ser distribuído, para poder fazer assim, ou melhor, para poder assim se fazer conexão com o nosso front-end. Então, nesta parte aqui da implementação, podemos considerar que o back-end já está feito. E aqui, nesta parte aqui do análise funcional, nesta parte aqui nós iremos considerar que o nosso front-end já está feito. Então, como sempre, tem aqui uma outra imagem que irá ilustrar. Temos aqui essas imagens que nos explicam melhor as fases do design. Então, aqui na primeira fase do design, que é o design esquema conceitual. Então, nessa parte aqui, que é a parte do requisitos do banco de dados, aqui o desenvolvedor ele irá criar algumas tabelas que irão fazer parte do banco de dados. Como podemos ver aqui, que é para requisitos do banco de dados. Então, estamos a criar banco de dados para uma livraria. Então, uma livraria nós sabemos que tem algumas entidades como o livro, como o autor do livro e também como a editora do livro. Então, aqui nesta parte aqui, por exemplo, na entidade livro, o desenvolvedor ele irá identificar os atributos que fazem parte do livro. Por exemplo, um livro ele poderá ter sempre um ID, esse ID aqui irá já fazer parte da tabela, e aqui um livro
tem um título, um livro tem um autor, um livro faz parte de uma editora e um livro também é publicado em alguma certa data e também um livro tem um certo número de cópias que são disponíveis. Então, e aqui no autor, um autor tem um nome e um autor também sempre tem um contacto, pode ser telefônico, algo assim do gênero, ou um e-mail, pode ser. E a editora também, a editora tem nome, tem contacto e tem endereço e outras coisas por aí. Então, aqui na primeira fase do design, que iremos chamar de design esquema conceitual, que é esta parte aqui, que estou a me referir, desta parte aqui, vem aqui no nosso desenho, que é aqui o design conceitual, que é esta parte aqui. Nesta parte, o desenvolvedor simplesmente irá identificar cada atributo que irão fazer parte de cada identidade. Por exemplo, na identidade do livro, e o desenvolvedor irá identificar os atributos do livro. E na entidade autor, o desenvolvedor também irá identificar os atributos que fazem parte do autor. E na entidade editora também, o desenvolvedor também irá identificar os atributos que fazem parte da editora. Esta parte aqui é o que nós chamamos de projeto conceitual, que é a primeira fase da construção do banco de dados. E temos aqui a segunda parte, que é o esquema da lógica, que é o mapeamento. Então, se formos a ver aqui, assim que o desenvolvedor irá identificar as entidades que irão fazer parte deste banco de dados, então ele irá mover aqui na segunda parte, que é o esquema da lógica, que é o mapeamento. Então, aqui, essas tabelas aqui, eles não estão ligados umas às outras. Então, simplesmente, a tabela aqui do livro está separada da tabela do autor e da tabela da editora. Então, eles praticamente não estão conectados. Então, aqui, quando nós dissemos esquema da lógica, que é o mapeamento, é quando nós iremos fazer a conexão das tabelas entre elas. Então, quando iremos fazer a conexão entre essas tabelas aqui, por exemplo, a tabela livro, autor e editora, assim que conectamos essas tabelas entre si, iremos parar de chamá-la de esquema conceitual, então passaremos a chamá-la de esquema da lógica. Então, ou melhor dizer, esquemas conceituais mapeados. E esquemas conceituais mapeados é nada mais nada menos que esquemas da lógica. E esta parte aqui, como temos aqui, que é o esquema da lógica, que é o mapeamento, e depois temos aqui a parte que é o projeto físico. Então aqui, onde temos projeto físico e esquema interno, é quando nós iremos terminar esta parte aqui, que fazemos o mapeamento entre as tabelas. Então, logo que nós terminamos de fazer o mapeamento entre as tabelas, então nós podemos considerar que o nosso back-end já está pronto para ser conectado com o nosso front-end. E também temos isso aqui, a análise funcional, que é esta parte aqui. Então, aqui, com base dos requisitos funcionais, que estes requisitos aqui, que estou a me referir, com base destes requisitos aqui funcionais, onde nós iremos decidir que tipo de aplicação este projeto irá ser, se vai ser uma aplicação web, uma aplicação mobile ou então uma aplicação desktop. Aqui na análise funcional, que é esta parte aqui, o desenvolvedor ele irá criar diversos formulários que irão servir como interface para o nosso back-end que nós criamos. Então, por exemplo, aqui tem aqui uma interface que ele criou que é para livro, ou melhor dizer, um formulário que ele criou que é para livro. E esta interface aqui, ele diretamente reflete a nossa tabela, que é aqui do livro. Por exemplo, aqui tem alguns campos, que um campo onde o usuário poderá inserir o título do livro, o nome do autor, a editora e número de cópias. O número de formulários que o desenvolvedor irá criar irá depender também do número de tabelas, ou melhor, da quantidade de tabelas que iremos ter no nosso banco de dados. E é nesta parte aqui, que é na análise funcional, onde nós iremos considerar que o nosso front-end já está pronto. Então, recapitulando, aqui, essa fase aqui, essa primeira fase e segunda fase aqui, logo que nós fizemos isso aqui e terminamos o mapeamento, aqui iremos considerar que o nosso back-end já está pronto. E aqui no análise funcional, logo que nós terminamos de criar os nossos formulários, iremos considerar que o nosso front-end já está pronto. E por fim temos essa última parte aqui, que é a implementação. Então, na implementação, praticamente é a conexão entre o nosso front-end e o nosso back-end, que serão baseados em esquema lógica, que é este esquema lógico aqui, e também com o análise funcional, que é esta parte aqui. Então,
Uma vez que nós temos o nosso back-end pronto e o nosso front-end pronto, o desenvolvedor irá criar, ou melhor dizer, irá desenvolver o código necessário para fazer com que esta aplicação aqui funcione, e também irá criar um código que irá nos permitir fazermos as operações do nosso back-end, que são as operações como inserir, criar, ver e outras operações como modificar. E aqui no front-end ele irá fazer os formulários, criar toda a interface que será necessário, ou melhor dizer, toda a interface que o usuário irá interagir, e depois disso também irá criar o código necessário que irá fazer a conexão entre o front-end e o back-end. E o resultado de tudo isso é que nós iremos chamar de implementação, ou melhor dizer, é que nós iremos chamar de programa de aplicativo. E uma vez que tudo isto aqui será feito, podemos considerar que o nosso banco de dados da livraria está pronto, e também teremos uma aplicação pronta que poderá ser usada pelo usuário. Então, voltando aqui no projeto, recapitulando, a primeira fase que nós temos é o coleta e análise de requisitos, que é aqui. Então, aqui o desenvolvedor, ele irá aqui no nosso mini mundo, que é a nossa livraria, irá coletar os dados necessários para poder se criar o banco de dados. Assim que ele coletar os dados, esses dados aqui, serão divididos em duas partes. Dados que serão para requisitos de banco de dados e outros dados que serão para requisitos funcionais. E assim que ele tiver requisitos de banco de dados, ele irá fazer o design conceptual. Design conceptual aqui é a mesma coisa que o esquema conceitual. E uma vez que ele tiver esse esquema conceitual, ele irá fazer o mapeamento entre as tabelas do banco de dados, que é essa aqui, que serão chamadas de esquema lógica. E assim que ele terminar o esquema lógico, e esse esquema lógico será considerado como o projeto físico, que é já o nosso banco de dados, ou melhor dizer, o nosso back-end pronto. E aqui nos requisitos funcionais, o desenvolvedor aqui, ele irá fazer a análise funcional, onde ele irá decidir que tipo de aplicação que ele irá criar, se é uma aplicação web, uma aplicação mobile ou então uma aplicação desktop. E depois disso também, baseando nessa decisão, ele irá criar algumas interfaces e também irá criar alguns formulários que irão fazer parte deste interface aqui. Então, tudo isso aqui, toda essa parte aqui é que nós iremos chamar de front-end. Então, assim que nós tivermos o nosso front-end, que é essa parte aqui, e o nosso back-end, que é essa parte aqui, então iremos vir aqui na implementação de transação, que é já na implementação do nosso programa. Então, essa parte aqui, ele é baseado a partir do esquema lógico conceitual, que é já o nosso back-end, e também que é baseado aqui no design do programa de aplicação, que é o nosso interface. Então, a conexão entre esquema lógico e o interface iremos chamar de implementação, e a conclusão da implementação é que nós iremos chamar de programa de aplicação, que será já o nosso produto final, que será o nosso aplicativo. Pois é, pessoal, na aula de hoje é simplesmente isso. Falamos sobre as fases do design do banco de dados, que são as fases em que o desenvolvedor terá que passar para construir um banco de dados eficaz, e também para poder ter um aplicativo muito bem planejado, e assim poder definir os passos que irão ser necessários para a realização deste projeto. Então, me despeço por aqui. Eu sou o João e este canal chama-se Dev João. E como sempre, peço que se inscreva no canal e que dê um like no vídeo, e também que possas compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E muito obrigado.